Pessoal, nessa aula eu vou falar sobre acústica, beleza? É dentro da parte de ondulatória, né? Mais focado na onda sonora, beleza? Bom, o som, né? Então, falando sobre o som, o que que seria? Uma onda mecânica que necessita de um meio para se propagar. É uma onda de pressão, onde você tem região de maior pressão, maior pressão, menor pressão, e meio que essa perturbação se propaga no meio. Certo? É uma onda longitudinal, onde a oscilação é na mesma direção da propagação, beleza? E aí, né, fazendo uma representação, né, de uma onda sonora sendo produzida, você tem meio que um alto-falante, né, como se fosse um cone que tem uma membrana que oscila, beleza? Aí essa oscilação vai gerar, produzir ondas sonoras, onde você vai ter uma região com as partículas mais próximas, que seria de uma pressão mais elevada, as partículas mais afastadas, né, que seria uma pressão mais baixa. Então, alta pressão, baixa pressão, beleza? E aí você tem uma região de compressão e rarefação, né? E essas perturbações meio que se propagam. Tranquilo? Bom, então a gente tem que a membrana oscila, né, e faz com que você tenha, né, uma propagação dessas regiões de compressão e rarefação, né? Isso seria, no caso, né, a onda sonora, certo? Bom, a gente tem uma linha aqui de frequência, onde existe uma faixa do som que é audível, que a gente, os seres humanos, conseguem escutar, que é na faixa de 20 a 20 mil Hertz. É nessa faixa que a gente consegue escutar. Quer dizer que se tiver abaixo de 20 Hertz ou acima de 20 mil Hertz, né, os seres humanos não têm a capacidade de escutar, né? Nessa parte, né, de 0 até 20 seria o que a gente chama de infrassom, né, que seria um som não audível, né, com uma frequência baixa, né, menor do que 20 Hz, e a gente tem de 20 mil para cima o ultrassom, certo? Que seria um som também não audível aos seres humanos, né, que tem uma frequência muito alta que faz com que o nosso sistema auditivo não consiga captar, beleza? Esse ultrassom é o que é usado em aparelhos de ultrassom, beleza? Eles usam frequências maiores que 20 mil, certo? A velocidade de propagação do som, né, da onda sonora depende do meio onde está se propagando, onde a densidade desse meio tem uma relação direta com a velocidade. Significa onde é mais denso, a velocidade de propagação é maior. Então, se a gente analisar como se fosse a velocidade de propagação nos meios, né, sólido, líquido e gasoso, né, no sólido, como é o meio mais denso, tende a ser um meio mais denso, a velocidade de propagação é maior do que no líquido, que é maior do que no estado gasoso, beleza? Essa seria a relação da velocidade de propagação, né? Quando aumenta a densidade do meio, você tem uma tendência a aumento da velocidade de propagação, certo? Bom, a altura do som, né, ou o tom do som, né, o que seria isso? É definida pela frequência. A frequência define a altura, aonde um som tem a possibilidade de ter um som mais grave ou um som mais agudo. O som mais grave seria baixa frequência, o som mais agudo seria alta frequência. Então, quando você fala, o som está alto, né, fisicamente você estaria falando que o som está agudo, né, o som está com uma frequência elevada, beleza? Som agudo, frequência alta, som grave, frequência baixa, certo? A gente tem o que chama de intervalo sonoro ou intervalo acústico, né? O que seria isso? Lá na parte de música, né, a gente pode ter essa relação aparecendo, certo? Aqui você tem que o intervalo sonoro é uma razão das frequências. Você compara como se fosse duas ondas sonoras de frequências distintas, aonde a frequência 2 seria maior do que a frequência 1, né? E aí você tem esse intervalo, né, que pode ser na proporção de 1 para 1, e aí a gente fala que seria uníssono,
né? Se tiver na proporção, se a frequência 2 for o dobro da frequência 1, você fala que seria um intervalo acústico de 1/8, né? Se for na proporção de 3 para 2, quinta, 4 para 3, a quarta, né? Um intervalo sonoro de quarta. Esses quinta e quarta não são tão utilizados. O que é mais utilizado é como se fosse como referência essa oitava, né? Que eu diria o que teria que lembrar, né? Tem essa terça maior na proporção de 5 para 4, terça menor 6 para 5, sexta maior 5 para 3, sexta menor 8 para 5, um tom maior que isso. Os músicos, eu acho que costumam meio que comentar, tá um tom maior ou um tom menor, é na proporção de 9 para 8, 10 para 9, né? Seriam as proporções das frequências. E um semitom é na proporção de 16 para 15, beleza? Caindo uma relação desse intervalo sonoro, né? Provavelmente ele daria essa razão das frequências, né? Qual que seria a relação entre as frequências? O que costuma mais aparecer é a oitava, né? Se você lembrar, uma oitava era a proporção de 2 para 1, beleza? E o uníssono seria a proporção de 1 para 1, é a mesma frequência, certo? Bom, reflexão do som, comentando um pouco sobre a reflexão da onda sonora. A gente tem algumas possibilidades, né? Que a gente fala que seria o reforço, né? Se o obstáculo está próximo, nós ouvimos o som direto e o som refletido praticamente simultâneos, né? Então, por exemplo, você tem um som que vem direto e chega até o seu ouvido, mas você tem um som que, por exemplo, percorre um caminho diferente, reflete em algum lugar e depois chega até o seu ouvido, beleza? Se o obstáculo onde está ocorrendo a reflexão estiver próximo, né, o som direto e o som refletido chega praticamente no mesmo instante, né, praticamente simultâneos, né? Quando isso acontece, você fala que a gente tem um reforço do som, onde você tem basicamente como se fosse uma interferência e, né, você tem com o som se encontrando, eles acabam, né, aumentando a intensidade, beleza? Então seria um som que seria reforçado, né? Por exemplo, em ambientes pequenos, você tem um reforço do som, né? Outra possibilidade, se você tiver um obstáculo um pouco mais afastado, né, o som refletido começa a chegar com um pouco de maior atraso, né? Começa a chegar mais atrasado, né? Chega o som que vem direto, mas o som que reflete um determinado objeto e chega depois, chega com atraso maior. E aí, no caso, esse atraso maior já começa a ser meio que perceptível, né? Você já começa a perceber, né? Normalmente a gente fala que o reforço seria um efeito bom, porque você consegue ter um aumento na intensidade do som que você está escutando, e a reverberação seria um efeito ruim, porque a reverberação seria tipo, você atrapalhando, né, o som que vem direto com o som que vem refletido, né? Eu costumo comentar com relação a como se fosse uma dupla de cantores sertanejos, onde você tem a primeira voz e a segunda voz, né? O objetivo da segunda voz é reforçar o som, né, da primeira voz. Então, quem canta em segunda voz canta meio que com um pequeno atraso, né? E isso faz com que você tenha um reforço do som produzido pela primeira voz. Agora imagina se o cantor da segunda voz começa a cantar muito atrasado. Se ele começar a cantar muito atrasado, isso não vai reforçar o som da primeira voz, vai atrapalhar o entendimento do som, né, que estaria chegando ao seu ouvido. Então isso seria um efeito ruim, né? Então a gente fala que seria a reverberação quando você tem um atraso maior no som, né, refletido, beleza? E a gente tem o mais conhecido, né, que seria o eco, né, que seria quando você tem uma distinção meio completa do som que é refletido. Você consegue perceber que é um som que chega bem depois, tudo bem? Para a gente conseguir meio que perceber claramente essa distinção do som refletido, né, você tem que ter um intervalo de tempo superior a 0,1 segundo, né? Um intervalo de tempo entre a chegada dos dois sons, né, o que vem direto e o que vem de reflexão, né, teria que ser um valor superior
a 0,1 segundo. Se for superior a 0,1 segundo, a gente consegue perceber, né, como se fosse uma distinção clara entre o som que vem direto e o som refletido, beleza? E no caso, para ter essa diferença de 0,1 segundo, né, você tem que a velocidade do som, né, no ar seria aproximadamente 340 metros por segundo, né, em 0,1 segundo você teria uma distância percorrida pelo som de 34 metros, beleza? Então, normalmente a gente fala que para ter o eco, você precisa ter um obstáculo, um objeto que vai refletir com uma distância superior a 17 metros. Por que 17 metros? Porque a gente tem ida e volta, né? Se você produz um som, o som vai, bate num obstáculo e depois chega até o seu ouvido, ele vai chegar atrasado em relação ao som que saiu, por exemplo, direto da sua boca e chegou no seu ouvido, beleza? E aí, no caso, esse atraso, se a distância até o obstáculo for maior que 17 metros, né, a distância de ida e volta dá maior que 34 metros e aí dá maior que o tempo para você conseguir distinguir, que seria 0,1 segundos. Beleza? Então, normalmente a gente fala que para ocorrer o eco tem que ser em ambientes bem grandes, né, onde esses ambientes têm que ter, né, uma distância até uma parede, até um obstáculo, né, de no mínimo 17 metros para, no caso, ocorrer o eco. Beleza, galera? Pessoal, continuando, eu vou falar da intensidade das ondas sonoras, beleza? Se você tiver um meio não dissipativo, em que, como se fosse a onda vai se propagando sem perda de energia, né, um meio não dissipativo, caso você tivesse uma onda unidimensional, né, a intensidade dessa onda que se propaga numa única direção, né, seria a mesma em todos os pontos, né? Se a gente desconsiderar as perdas, né, desconsiderar a dissipação, a onda que se propaga numa única direção manteria sua intensidade, né, ao longo da sua propagação. Agora, se você tiver uma onda bidimensional, né, a intensidade ela decai com o comprimento da linha que define a frente de onda, certo? Você está falando de uma onda que se propaga numa superfície. Por exemplo, quando você joga uma pedra na superfície da água, você produz ondulações, né? No caso, você tem um ponto central onde você vai ter a origem da onda, né? E essa onda vai se propagando aqui, ó, num plano, beleza? Onde a energia dessa onda vai se distribuindo por essa frente de onda, que seria o comprimento, beleza? O comprimento da frente de onda, que no caso, né, seria aqui como se fosse uma circunferência, né? Para um caso mais simples, né, que a gente seria uma onda sonora partindo de um ponto, né, você tem aqui, ó, esse comprimento da frente de onda como sendo um comprimento dado por uma circunferência. E aí você teria que, né, para essas ondas bidimensionais, né, a intensidade da onda seria a potência distribuída por o comprimento que seria o perímetro dessa circunferência, né, que seria 2πr, certo? E aí a intensidade seria watt por metro, para quando você fala de uma onda bidimensional, se for bidimensional. Só que no caso aqui que a gente está estudando aqui seria a onda sonora, que é, no caso, uma onda tridimensional. Beleza? Se propaga em todas as direções. E aí, quando você tem uma onda sonora, a intensidade decai com a área de espalhamento da onda. Você vai ter um ponto onde vai ter a origem da onda sonora, né? Como se fosse aqui um alto-falantezinho produzindo onda sonora. Aí essa onda vai se propagando para todos os lados, né? A frente de onda aqui seria como se fosse uma esfera. E aí, no caso, a energia é distribuída na área dessa esfera produzida aqui pela frente de onda, beleza? A área dessa esfera. Então, quando a gente fala da intensidade de uma onda sonora, seria a potência, que no caso é a potência da fonte que está produzindo a onda, dividido pela área da superfície dessa esfera onde a energia da onda sonora se distribuiu. Então, a intensidade seria a potência sobre a área da esfera, que seria, no caso, 4πr². Beleza? À medida que você vai se afastando,
da fonte de onda, você vai tendo uma intensidade menor, a intensidade estaria diminuindo, né? É só você pensar, você tem uma caixa de som que está produzindo uma onda sonora, e aí você, perto da caixa de som, você escuta um som intenso. À medida que você vai se afastando, né, essa onda sonora vai se distribuindo numa região cada vez maior, né, a energia total vai se distribuindo numa região cada vez maior, então a intensidade vai diminuindo. Então, quanto mais distante você estiver da fonte de onda sonora, menor vai ser a intensidade, né? Aumenta essa distância, que seria como se fosse o raio aqui, né? Aumenta essa distância, diminui a intensidade. E aí, no caso, a intensidade nessa situação de ondas tridimensionais seria watt por metro quadrado, beleza? É a intensidade da onda sonora, né? Watt por metro quadrado. Tranquilo, galera? Bom, nível sonoro, né? O que seria um nível sonoro? É algo bastante semelhante com a intensidade, só que o nível sonoro toma como referência os seres humanos, né? Seria uma qualidade fisiológica do som que permite o sistema auditivo humano, né? O sistema auditivo humano distinguir um som forte de um som fraco. Beleza? A gente está falando de um nível sonoro que toma como referência os seres humanos, o sistema auditivo humano, certo? Então esse aqui esse nível sonoro é como se fosse uma análise onde você toma como referência a capacidade auditiva dos seres humanos, certo? Aí a gente tem uma equação de nível sonoro que é N, né, que é o nível sonoro, igual a 10 log de I sobre 0. O I aqui é a intensidade, né? A intensidade, né, que seria a potência sobre a área, dada em watt por metro quadrado. Beleza? Aí você tem uma razão da intensidade sobre I0, né? O que seria esse I0? Né? Seria o mínimo de intensidade audível, né? Seria o mínimo que os seres humanos conseguem escutar, né? Onde esse I0 é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Significa que se tiver um som com uma intensidade inferior a esse valor, os seres humanos não têm a capacidade de escutar, certo? O nível sonoro é a comparação da intensidade da onda sonora em um determinado ambiente em comparação à intensidade de referência, que seria o mínimo, né, de intensidade audível, beleza? Então você obtém o nível sonoro que, no caso, é dado em decibel, né? Porque por causa desse 10 aqui, na verdade o nível seria em bel, né? Por causa desse 10 aqui, você coloca como se fosse essa equação dando o resultado em decibel, que é normalmente o valor, a unidade mais utilizada, né? Em vez de bel, né, o decibel, certo? Bom, então o nível sonoro aqui é dado em decibel e é dado por essa equação, né? Aqui aparece o logaritmo, beleza? E o logaritmo tem uma base. Quando você não escreve a base do logaritmo, significa que é na base 10. Então, o nível sonoro é 10 log de I sobre 0 na base 10, beleza? Quando não aparece a base, né, a base é 10, né, lá no logaritmo. Aqui tem um quadrozinho, né, de nível sonoro, né? Você tem aqui, ó, a respiração normal barra ofegante seria entre 10 e 30 decibel, um zumbido de mosquito 40, uma conversa normal a 1 metro de distância 60 decibel, um metrô 100 decibel, um show de rock, sirene, trio elétrico, né? Você já começa a ter um limiar de dor, que seria um som com uma intensidade tão alta, né, que faz com que o nível sonoro, né, chegue a esse valor, só que a partir desse valor você já tem, né, uma dor, né, ao escutar um som muito intenso. E a decolagem desse jato, né, próximo, já estaria a 150 decibel, e aí, no caso, você já começa, a partir desse valor, a começar a perder a audição devido à intensidade do som ser muito elevada. Beleza? Vou dar uns exemplos aqui, como se fosse de aplicação dessa equação de nível sonoro. Se a intensidade for igual, né, ao I0, que seria o mínimo de intensidade audível, né, se esses valores forem iguais, essa razão, né, vai ser igual a 1.
E se você aplicar log de 1, né, ficaria como se fosse a relação nível sonoro igual a 10 log de 1, né, o log de 1 é igual a 0, né, porque é a relação lá do logaritmo, a base elevado ao resultado é igual, né, no caso a 1, né, então qual que é o número que você pega, né, o 10 eleva a esse número que dá o resultado 1, né, seria 0, né, log de 1, né, seria sempre igual a 0. Então, no caso, né, o nível sonoro seria igual a 0. O nível sonoro igual a 0, né, 0 decibel, significa o quê? Que você está ali no limite que os seres humanos escutam, né? O 0 decibel significa que você não estaria escutando nada, beleza? Se tiver como se fosse um nível sonoro como se fosse abaixo, né, como se fosse de 0, significaria que os seres humanos não estariam escutando, né? A gente só escuta a partir de um nível sonoro, né, como se fosse acima de 0, beleza? Então, o nível sonoro igual a 0 é quando a gente começa a escutar alguma coisa, né? A partir do 0 que a gente começa a escutar alguma coisa. O nível sonoro igual a 0 não significa não ter som. Pode ter som, porém os seres humanos não estariam escutando esse som, beleza? A gente só escuta a partir, né, de um nível superior a 0 aqui, beleza? Se, por exemplo, né, você tiver, né, aqui no caso o som não audível, se você tiver, né, um mosquito zumbindo, que aqui no quadro é 40 decibel, a gente pode, a partir disso, perguntar qual que seria a intensidade sonora produzida, né, pelo zumbido aqui do mosquito. Então, na equação, n igual a 10 log de i sobre 0, a gente substituiria aqui, ó, no lugar do nível sonoro 40 decibel, né? Daria para cortar os zerinhos aqui, beleza? Ficaria 4 igual a log de i sobre 10 a menos 12, que é o valor do nível sonoro, né? O mínimo, né? Intensidade audível, né? Que é o valor de referência, né? Substituindo aqui, né? O logaritmo aqui é na base 10 e a gente pode aplicar a regrazinha do logaritmo, né? Que é a base elevado a isso aqui é igual ao que está aqui, ó, nessa parte do logaritmo, né? Fala como se fosse a regra da bundinha, né? Conhecida a regra da bundinha, beleza? Então, isso aqui seria a mesma coisa que 10, né? Que é a base do logaritmo elevado aqui ao resultado, né? 10 à quarta. Então, a intensidade sonora sobre 10 a menos 12 igual a 10 à quarta, e aí, né, passando 10 a menos 12 multiplicando, 10 a menos 12 vezes 10 à quarta, daria 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Então, o zumbido de um mosquito tem como se fosse uma intensidade sonora, né, na ordem de 10 a menos 8 watts por metro quadrado. Tranquilo, galera? Bom, uma outra coisa com relação ao som é o timbre, beleza? E aí, o que seria o timbre? Se você tiver ondas sonoras de mesma frequência e mesma intensidade, né? Mesma frequência e mesma intensidade, você ainda consegue distinguir sons diferentes pelo timbre, beleza? Então, se você tem dois sons que têm a mesma frequência, a mesma intensidade, ainda é possível distinguir esses sons, né? Os seres humanos têm a capacidade ainda de distinguir esses sons porque eles apresentam timbres diferentes, beleza? Né? A gente pode colocar aqui essa figura que, no caso, a gente consegue compreender. Ó. Aqui tem um diapasão, instrumento musical aqui é uma flauta, um violino, né? A voz correspondente à letra A, e aqui como se fosse uma clarineta. Beleza? Se tudo isso aqui tivesse emitindo ondas de mesma frequência e mesma intensidade, você ainda conseguiria distinguir o som de um diapasão, né? Você escutaria e distinguiria o som de um diapasão do som de uma flauta ou de um violino. Você consegue perceber, esse som tocando corresponde ao som de uma flauta, esse som corresponde a um violino tocando. Beleza? Apesar de a flauta e o violino poderem estar tocando a mesma nota seria a mesma frequência, beleza? Então, instrumentos podem emitir a mesma nota, né? E mesmo assim você consegue distinguir, né, os instrumentos diferentes porque eles apresentam timbres diferentes, beleza? Ó, a relação das frequências, né, para se repetir aqui ao completo, pode ser a mesma frequência. Porém, você tem formatos aqui, ó, da onda que distingue e os seres humanos conseguem
distinguir essas pequenas irregularidades aqui que produzem como se fosse o timbre diferente. Então você tem ondas de mesma frequência, mesma intensidade, porém de timbres diferentes, né, que seria basicamente relativo ao formato da onda sonora produzida, né, vamos dizer assim. Tudo bem, galera? Para finalizar essa parte de acústica, eu vou falar sobre o fenômeno ondulatório, que não é só para ondas sonoras, é para qualquer onda, né, que seria o efeito Doppler, beleza? Ele não é restrito às ondas sonoras, mas, no caso, as questões, os exemplos, quase todos estão se referindo a efeito Doppler para o som, beleza? Daqui a pouco eu comento, né, o motivo, certo? Então, olha só. O efeito Doppler seria o fenômeno pelo qual o observador percebe a altura, né, a frequência, né, diferente emitida por uma fonte devido ao movimento relativo entre eles. Né? Significa que você tem uma fonte de onda, né, por exemplo, uma fonte de onda sonora, e aí, devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador, você tem uma frequência percebida pelo observador diferente daquela que foi emitida pela fonte, beleza? E aí a gente tem basicamente duas possibilidades, né? Ou você tem uma aproximação entre a fonte e o observador, ou você tem um afastamento entre a fonte e o observador. Caso, né, você tenha uma aproximação, a frequência da onda ela vai aumentar. Significa que o observador vai perceber uma frequência maior, né, para quando você tem uma aproximação. Né? Quando você tem um afastamento, né, você tem uma frequência menor percebida pelo observador, né? Para quando você tem um movimento relativo de afastamento, beleza? E no caso, um som com uma frequência maior seria um som mais agudo, um som com uma frequência menor seria um som mais grave, beleza? E aí você tem meio que uma representação do porquê que isso acontece. Né? Quando você tem o movimento aqui, como se fosse, no caso, a representação do movimento da fonte, a fonte estaria se aproximando do observador A, né? E a fonte estaria se afastando do observador B. Né? Devido a esse movimento, as frentes de onda ficam, né, que nem estão representadas aqui. Né? Então, na parte aqui, ó, na frente aqui, ó, na propagação da fonte, acabaria sendo algo mais frequente, que sendo o som seria um som mais agudo. Nessa parte aqui de trás, né, seria um som menos frequente, seria um som mais grave, beleza? O exemplo clássico de efeito Doppler é o da ambulância. Quando você tem uma ambulância em movimento, né, ela pode estar se aproximando ou se afastando de um determinado observador, e aí você pode ter o som produzido pela sirene da ambulância com um som sendo mais agudo na aproximação e o som sendo mais grave no afastamento. É um exemplo clássico de efeito Doppler, beleza? Aí você tem o que a gente fala de uma frequência aparente percebida pelo observador, que é dado por essa equação, né? A equação, né, faz uma comparação, né, entre o observador e, no caso aqui, a fonte. Beleza? A frequência aparente, né, que seria a frequência do observador, percebida pelo observador, né, sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, seria igual à frequência emitida pela fonte, velocidade do som mais ou menos a velocidade de propagação da fonte, né, velocidade do movimento da fonte. Beleza? A partir dessa equação, né, se for fornecido a frequência que é emitida pela fonte, a sua velocidade, a velocidade do observador e a velocidade do som, você consegue obter a frequência percebida pelo observador, que a gente fala que seria a frequência aparente, beleza? E no caso, esse sinal de mais ou menos, né, é devido à referência adotada. A referência que é utilizada para a aplicação dessa equação seria a referência positiva sempre apontando no sentido do observador para a fonte. Né? Então, aqui, ó, do observador para a fonte seria a referência positiva. Se o observador tende a se aproximar da fonte, a gente vai colocar aqui a mais na velocidade do observador. Se
o observador tende a se afastar da fonte, não, com uma referência de aproximação da fonte é positiva, se o observador tende a se afastar da fonte, a velocidade do observador aqui ó, seria negativa, beleza? Já aqui ó, na fonte, né, você pode ter uma tendência aqui é como se fosse se afastando no sentido da referência positiva, né? Aí a velocidade da fonte seria positiva. Se a fonte estivesse aproximando do observador, né? Contrário aqui à referência, porque a referência é do observador para a fonte, né? Se a fonte estivesse aproximando do observador aqui, a velocidade seria no caso negativa. Então esses sinais vai depender de como que é o movimento do observador e da fonte. É sempre interessante fazer um desenho, caso na questão não tenha sido dado uma representação, você faz o desenho, coloca o observador de um lado, a fonte do outro, coloque como se fosse a representação da referência positiva e analisa como que é o movimento do observador e como que seria o movimento da fonte, beleza? Eu vou fazer questões, né? Vou resolver algumas questões, né? E aí vocês, caso eu não tenha entendido a aplicação desses sinais, né, deem uma olhada nas resoluções das questões que eu vou postar também, beleza? Bom, o efeito Doppler, ele acontece para qualquer onda, né? No caso eu falei, né? No caso aqui o que você tem como principal exemplo e questões que aparecem normalmente é para o som, mas você tem a possibilidade de ter o efeito Doppler para qualquer tipo de onda. No caso pode ocorrer para a luz. Porém, é não perceptível esse efeito Doppler para a luz, porque a luz se propaga com uma velocidade muito alta. Se você pegasse aqui ó, nessa equação e substituísse aqui a velocidade do som, a velocidade da fonte e a velocidade do observador em comparação à velocidade da luz seria algo irrisório. Então, você não teria uma alteração na frequência, né, quando você tem um movimento relativo entre a fonte e o observador, quando você fala da luz, porque a alteração seria mínima e aí não é perceptível. Então, normalmente as questões não tratam muito do efeito Doppler para a luz, né? Você só teria esse efeito Doppler para a luz, vamos dizer assim, perceptível, quando você tivesse velocidades muito altas, beleza? E aí, o exemplo seria quando você tem uma movimentação de uma estrela ou de uma galáxia em que a velocidade dessa estrela em relação como se fosse a você que se encontra na Terra, né, seria uma velocidade muito alta, e aí você consegue aí sim perceber como se fosse o efeito Doppler para a luz, aonde se a estrela se aproxima, né, você tem um aumento de frequência, aproximação, aumento de frequência, e quando você aumenta a frequência, você tem a cor, né, desviando mais para o violeta, que seria uma frequência maior. Se você tem a estrela se afastando, né, afastamento, diminuição da frequência, né, e aí quando diminui a frequência, você tem, né, um desvio mais para o tom avermelhado, beleza? Então, o efeito Doppler seria possível para a luz, né, quer dizer, ocorre para a luz, porém não é perceptível, só seria perceptível para quando você tem velocidades extremamente altas, né? Então, no caso do cotidiano, você não tem esse efeito Doppler para a luz perceptível, beleza? Bom, para finalizar, só comentar sobre o simuladorzinho, né, de efeito Doppler que tem na apostila de vocês, né? Depois é só com o QR Code lá dar uma olhada para meio que entender melhor. Eu vou fazer algumas questões e aí elas vão ter como se fosse a resolução aplicando essa equação de efeito Doppler. Então é interessante, caso, né, você não tenha entendido ou para pegar melhor a ideia, né, ver a resolução dos exercícios também. Beleza, galera? Até mais!